pessoal daqui de casa, boa tarde. O Calepino inicia dentro de 2 minutos. Todo mundo recebeu o material? Se alguém tiver sem, nós temos ainda. Você já pegou, Carol? Estava achando que... Eliane, você já recebeu? Agora vai. Agora já. É que leva um tempo. Melhor deixar em pé mesmo, se der para deixar, eu vou deixar em pé. Pessoal daqui de casa, o Calepino inicia dentro de 1 minuto. Isso é a mesma coisa. O pessoal deve estar com a agonia aqui, que está balançando tanto. É que ele estava organizado, deitado. Porque deitado a gente tem como deixar. Deixa apoiar e fica segurando. Vocês vão ficar com isso aí segurando o tempo inteiro? Não. Só ajustando aqui. Tecnologia estava. Porque ele estava todo organizado. Calepino! Calepino! Pessoal, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a essa nossa atividade, que é o Calepino Conscienciológico. Hoje, aula debate de número 119, dia 30 de junho de 2019, com o tema mais votado pela equipe aqui da Intercamp em Natal, que foi Mental Somatologia Aplicada, que inclusive é a dinâmica que eles têm, grupo de estudos aqui, né? Queria lembrar a todos que essa é uma atividade, um Calepino que está sendo feito de modo especial, então, aqui em Natal, diretamente do Hotel Senac, da Barreira Roxa. A gente, antes aqui do Calepino, a gente fez o lançamento da obra Calepino, da obra também Conscienciologia, breve introdução à ciência da consciência. Estamos transmitindo lá na sede da IEC, fisicamente, né? Então, para o pessoal que está acompanhando aí a atividade, depois o pessoal, se puder mostrar, a gente tem aqui na sala umas 20 e poucas pessoas assistindo presencialmente. Não sei quantas pessoas tem aí em Foz, deve ter também mais umas, sei lá, 15, 20 e mais o pessoal online, que por enquanto só estamos em 16 pessoas, tá? Pessoal, esse tema é um tema extremamente relevante, né? A gente várias vezes ao longo do Calepino a gente já ponderou a importância do investimento no Mental Soma para a pessoa poder sair do rame-rame dela
do ciclo multiexistencial pessoal. Ou seja, a pessoa ela não consegue, de fato, mudar o processo da automimese, né, da repetição infindável de vidas, se ela não investe no mental soma. Tá? Então, eu acho que esse tema ele é extremamente relevante e eu parabenizo aqui o pessoal de Natal pela escolha dele. Agora, por outro lado, o tema mental somatologia aplicada é um universo, né? A gente tem N vertentes de pesquisa e de possibilidades para abordar. Nesse material que foi entregue aí, nós temos umas 14 páginas, tá? Mais ou menos, acho que foi 14 que a gente entregou, 13. É claro que muitos aqui já devem conhecer a atividade Calepino. A gente traz isso aqui mais com ideias, às vezes para a pessoa levantar um ponto para debate, alguma coisa que chama a atenção, alguma coisa que ela quer complementar, né? Então é isso. Tá ligada a caixa de som? Tá, né? Então, e aí, melhorou? Então, poderiam ter avisado. Né? Muito obrigado. Né? Estava esperando terminar de falar. Tá bom. Muito obrigado pela gentileza de vocês. Você sabe que o meu irmão é gentil, né? Então eu não posso nem falar muito. Mas, gente, para começar aqui a atividade, a gente sempre traz... Eu só vou explicar rapidamente, que eu acho que algumas pessoas podem estar tendo contato uma primeira vez com o Calepino. A gente traz, geralmente, algum verbete da enciclopédia que tem relação direta com o tema em estudo. No caso, a gente priorizou selecionar, dentre as várias possibilidades, o verbete Ato Mental Somático, de autoria do professor Valdo Vieira, onde ele traz nesse verbete uma série de ideias do que seria o ato com o uso do mental soma, né, do corpo mental. Então, por exemplo, ler, estudar, pesquisar, analisar, sintetizar, escrever, publicar. Dentro da taxologia, analisar, argumentar, avaliar, classificar, comparar, concluir, criticar, definir, descrever, enumerar, esquematizar, exemplificar, explicar, interpretar, relacionar, sintetizar, etc. Né? Então, a gente vê que o mental soma está presente no nosso dia a dia. Agora, qual é o objetivo central da conscienciologia, no nosso entendimento? É você, de fato, colocar o mental soma para superentender a manifestação dos seus demais veículos de manifestação. Né? Essa eu acho que é a essência da importância do uso do mental soma. Não que com isso você vai esquecer que você tem um corpo físico, que você tem que cuidar dele, ou que você vai esquecer de trabalhar com as energias, ou você vai reprimir suas emoções. Não é isso. Mas é que você vai priorizar o uso do mental soma. Então você vai procurar racionalizar. Na hora que você tem uma emoção descontrolada, segura a onda, racionaliza, pensa, reflete a respeito. Não toma uma decisão de maneira abrupta, sem pensar, para depois ficar se arrependendo. Né? Agora, gente, eu trouxe muito conteúdo. Vocês estão vendo que ali tem ideias retiradas do livro Calepino Conscienciológico propriamente dito, mas eu tinha comentado antes aí de vários livros que já estão prontos e estão em vias de publicar, né, porque estão sendo revisados, etc. A gente tem o Máximas da Conscienciologia, nesse material que foi entregue, o de definições opositivas, que são as definições por exclusão, Inexistências da Conscienciologia, que é outra obra, Proporções da Conscienciologia e Singularidades. Eu já falei demais no lançamento antes aqui do Calepino, e acho que a gente já estava numa onda, numa pegada de conversar sobre mental soma, e aí eu deixo a palavra aberta. Eu acho que aqui a gente está trocando ideias, né? Eu vou pedir só para o pessoal que for falar levantar um pouco mais a voz, porque a gente está com o microfone só, eu não vou poder ficar passando o microfone, mas eu imagino que o microfone do celular já capte bem, porque a acústica aqui parece boa, né? Então eu pergunto para vocês, o que chama a atenção para vocês desse material que foi entregue? Qual é o tipo de ideia que você gostaria de contribuir, de trazer? O título. O título. O que te chamou a atenção, Helena? Aplicada. O que você está querendo propor? Acho que quem está querendo propor é intercâmbio. O que vocês dizem, pessoal aqui? Por que vocês têm uma dinâmica, é isso? Chamada mental somatologia aplicada? Parapsiquismo mental somático, a dinâmica. Ah, tá. Nós vamos ter um acoplamentário lá em Foz Agora, que eu estou coordenando,
E o tema escolhido foi a mentalsomatologia aplicada. Ah, entendi. E uma das ideias para escolher esse tema era fazer o mentalsoma, ou o estudo da mentalsomatologia, ser trazido mais para o dia a dia, para a ação, para a aplicação. Entendi. Sair de uma condição só de teoria ou de intelectualidade e fazer uma aplicação mais técnica no dia a dia, na vivência da consciência com esse mentalsoma. E por isso esse tema foi proposto. Exatamente, uma das coisas que você falou no Tem que início. falar mais alto. Uma das coisas que você falou no início, da parte de, por exemplo, não é o domínio do mentalsoma, não é a repressão do psicossoma. Então, é você trabalhar as emoções usando o discernimento. Então, por exemplo, isso é um exemplo. No dia a dia, a gente se encontra em N situações e quando você começa a ter essa vivência mais do processo mental somático, quando você está, vamos dizer, com a mentalsomatologia aplicada mesmo ao dia a dia, então você consegue já naturalmente fazer esses contrapontos e isso vai também burilando o processo emocional para chegar a uma emocionalidade sadia, vamos dizer assim, onde predomine a manifestação mental somática. Então é no dia a dia, o mais corriqueiro, no trânsito, em qualquer condição, você conseguir ter uma manifestação mais mental somática. Então, acho que o enfoque é nesse sentido. Então, Helene, é isso. É aplicado, é isso aí, para usar no dia a dia mesmo. Ok? O que mais, gente? Só também fazendo uma correlação, que no material começa então com a taxologia, né? Falando tipos de atributos, analisar, argumentar, criticar formas da utilização mental somática. Então, eu colocaria a mentalsomatologia, você também poderia ter ela como uma linha de estudo só para entender melhor as formas de manifestação, os tipos de atributo, isso num patamar mais teórico. Eu, pelo menos, vejo a mentalsomatologia aplicada quando você consegue traduzir todos esses conceitos da forma da manifestação mental somática para afazeres, rotinas, modos de atuação pessoal do dia a dia, que isso alavanca a sua evolução. Você sabe, Leonardo, que você está trazendo um ponto bem interessante. Quando eu comecei a conscienciologia, eu achava que o mental soma avançado, evoluído, era aquela pessoa assim que você chegava perto e você tinha até dificuldade de entender o que a pessoa falava, porque ela falava de maneira tão complexa ou de maneira tão avançada e se achava, puxa, essa pessoa tem um mental soma evoluído avançado. Hoje, depois de estudar muito, eu chego à conclusão que a maioria desses que eu achava que eram mental somas avançados, na verdade eram confusinos. Porque o mental soma avançado, ele de fato, ele se explicita de maneira relativamente simples, né? Exatamente pelo fato de conhecer muito, estudar muito, a pessoa ela consegue decodificar ideias, às vezes muito avançadas, de maneira simples, palatável, entendeu? Eu falo isso porque eu fiz mestrado em Direito. Eu falo para você, na área de Direito, o que mais tem é gente afetada. Professores, doutores, loucos, totalmente loucos, entendeu? Não estou generalizando, dizendo que todo mundo é isso, mas, vale a pena a gente observar. O mental soma avançado, ele não vá no bico de achar que a pessoa é avançada, evoluída, só porque ela fala um monte de ideia inacessível. E que exemplos que você tem do teu dia a dia, dessa mental somatologia aplicada aí? O que você tem de... Olha, Eliane, você sabe que todo calepino eu procuro trazer algumas nótulas parapsíquicas, né? Que é desse outro arquivo, desse livro que a gente tem. E aqui eu tenho várias ideias do meu dia a dia em relação ao uso do mental soma. Posso pegar e começar a ler aqui pra gente... Mas eu tenho várias ideias, tá? Eu vou ler algumas, depois a gente retoma e vai conversando. Então eu vou ler para vocês. Não, esse material, como ele é inédito, eu não distribuí. É nótula, então é uma coisa que ainda é assim que a gente procede. Então vamos lá. Intrusão. A intrusão holopensênica gerada pelos mecanismos modernos de comunicação, em especial os celulares ou os chamados multifuncionais, são verdadeira praga que dificultam o aprofundamento da autopensenidade de toda consciência lúcida. A recomendação prática é: desligue todos os aparelhos sempre que possível,
quando for trabalhar com mental soma. Raramente sua demanda será tão vital que necessite estar sempre conectado. Tá? Então, na prática, o que acontece? Você está lá no processo de aquecimento neuronial, você está aprofundando as ideias, está ali com os amparadores, está escrevendo e aprofundando no texto. Se você fica com o celular do lado, a toda hora, indo lá para querer ver se chegou uma mensagem no WhatsApp, se tem que responder alguma coisa, se tem alguma demanda, você sai daquele OpenCN, se superficializa, e isso dificulta muito você avançar no conhecimento. Eu estou dando um exemplo bem do dia a dia, de mental soma na prática, entendeu? Então, a regra geral que eu uso é, quando eu vou fazer, por exemplo, meu turno intelectual na parte da manhã, eu procuro desligar o celular. Eu pego, ou tipo assim, se eu não conseguir desligar, que às vezes não dá, que tu pode estar esperando uma notícia, alguma coisa, eu deixo de lado e eu tenho uma disciplina. Eu olho de hora em hora, entendeu? Aí, quando eu sinto que encaminha aquele bloco de ideia, dá uma parada, vai lá, digita, atende o que tiver que atender e volta, e aí eu aprofundo de novo. Esse é um exemplo. Tá? Vou ler outro aqui. Cachaça. Compreendo perfeitamente como um escritor do patamar de Balzac é capaz de permanecer escrevendo dias a fio sem parar. O mental soma também é uma cachaça, no caso positiva, se bem utilizada. Sei que muita gente não gosta desse termo cachaça porque lembra o alcoolismo, mas é no sentido de um vício positivo, entendeu? Humor. Já cansei de avisar e reforço ainda mais. Quando estou trabalhando de mental soma ou acoplado por amparador em serviço assistencial, às vezes fico muito sério. E isso não significa que não tenha bom humor. É uma questão circunstancial. As pessoas às vezes chegam perto de mim e falam: César, você está sério? Aconteceu alguma coisa? Não, só estou concentrado, só estou refletindo. Isso me lembra uma outra que eu escrevi do professor Valdo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui uma. Esse aqui, ó. Descoincidência. Quando vou trabalhar com mental soma e tenho um compromisso com o horário, o que evita ocorrer, costumo colocar um despertador. A descoincidência dos veículos de manifestação da consciência, a partir do aprofundamento das neoverpons, me fazem não raro sair do ar, esquecendo o relógio e tudo que está ao meu redor. Fácil compreender porque o professor Valdo Vieira solicitava que, quando estivesse trabalhando com mental soma, não dessem a ele nenhum papel para assinar. Eu tenho essa dificuldade. Eu volto e meia, estou lá na IEC, eu assino por semana mais de 100 documentos. Porque é muita responsabilidade, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é empresa. E aí eu pergunto para vocês, como é que você lida com isso, né? Volta e meia você está trabalhando com ideia, você está descoincidido, aí você tem que parar tudo para assinar, você não sabe às vezes nem o que você está assinando, que você está totalmente fora do ar. E a pessoa precisa daquela assinatura para ontem. É complexo, né? Então eu dei alguns exemplos do dia a dia, mas eu teria mais coisa, mas eu não quero transformar isso num monólogo, né, gente? Então, vamos lá. Desse material que foi entregue aí, o que vocês acham que vale a pena ser debatido, César, conversado? Tinha uma pergunta aqui, online. Ah, sim. Puxar. Willy Dressler, ele perguntou na cronologia qual poderia ser a terceira posição. É a página 3. Terceira posição. Então vamos lá. Cronologia. Isso aqui é do professor Valdo Vieira, da enciclopédia da Conscienciologia, o verbete teste conscienciológico, especialidade experimentologia. Segundo a holossomatologia, é inteligente não sucumbir na indisponibilidade pessoal. A variável tempo influi tanto no mental soma quanto no psicossoma. A massa humana impensante não encontra tempo para pensar com clareza. Muitos bilionários não encontram tempo de vivenciar a megafraternidade. Teste primário. Você se posiciona em alguma terceira posição? Né? Então, o que eu entendo que esse raciocínio aqui traz para a gente? A gente tem que ter hora para tudo, né? Acho que esse é o lembrete que o professor Val traz para a gente, né? Então, por exemplo, a gente fez uma vez um tema de um calepino, a gente fez só sobre o timing da assistência, que é muito sério. Às vezes a pessoa ela acha que ela tem todo o tempo do mundo para fazer a assistência. E, na verdade, a assistência, às vezes, ela tem um período para ser feita. Ela tem um timing. Se o assistente ele perde aquele timing,
às vezes, perdeu a oportunidade, né? Tinha todo um teatro assistencial ali, uma conjunção de fatores, às vezes só lá na frente que vai recuperar. Então, o que é a terceira posição, William, aqui? A primeira posição é a massa humana impensante, que não encontra tempo para pensar com clareza. A segunda posição é o bilionário que não encontra tempo de vivenciar a mega fraternidade. Aí o Valdo faz um desafio, né? Um repto. Você se posiciona em alguma terceira posição? Então, você ainda está na fase do não pensar com clareza? Não vivenciar a mega fraternidade? Ou você já está numa terceira posição? Aí eu acho que é o que cada um vai ter que responder. Mas na prática, eu acho que as pessoas já estão aqui, já estão menos com interesse na interassistência. Então, a maioria aqui já está numa outra posição. Não me consta aqui, alguém aqui é bilionário? Não. Então tá. Nessa vida, não. Nessa vida não. Então, né? E eu acho que em relação a ser massa humana impensante, acho que não é mais o caso do pessoal aqui. Então, é isso aí. Beleza? Se puder me ajudar aí com as perguntas, sempre é bom mesmo, porque aqui tá meio precário, eu não estou conseguindo acompanhar direito. Né? Tá? Você pode ir comentando, tá? Se quiser, as perguntas ou colocações. O pessoal geralmente fica dando alô, dizendo que está de tudo quanto é parte do mundo. Nós estamos com 37 pessoas aí online. E às vezes o pessoal faz contribuição. E tem gente que manda alô e diz de onde é que é. Tem gente que faz contribuição mesmo. E tem gente que faz pergunta. Aí, beleza. Pode ler as três, nós vamos indo. Fala aí, doutor Marco Antônio Facuri. Você comentou aí da questão das pessoas às vezes pensar que levar as coisas para o mental soma seja necessariamente você se tornar alguém frio ou não trabalhar o psicossoma. Há ainda uma falta de clareza e de entendimento. E muitas, em geral, daqueles que priorizam mais a vivência pelo psicossoma. Né? Como é que você... Eu acho que o principal da pessoa entender é que domínio de mental soma é diferente de repressão de psicossoma. Me parece que essa é a chave, ou é a síntese, entendeu? Então, tem muita gente que fica reprimindo o psicossoma, dizendo que com isso está desenvolvendo o mental soma. E não. Na verdade, a chave o que é? É você pegar a emoção e colocar a racionalidade, a razão. E dessa forma transmutar a emoção em sentimento, em algo mais avançado, em algo mais evoluído. Aí você começa a ter uma administração uniforme da sua existência, entendeu? E eu acho que essa é uma chave vital, né? Reprimir psicossoma não adianta, porque a pessoa reprime e lá na frente isso vai estourar de alguma maneira, né? Não adianta, repressão é panela de pressão, você vai botando pressão, daqui a pouco estoura, né? Acho que é isso aí. E sabe uma outra coisa que eu acho bem interessante? Falando agora bem para o nosso público específico da conscienciologia. Eu sei que muita gente coloca a desperticidade como meta evolutiva. E fica taradão, ou taradona para chegar na desperticidade. E aí não pensa em mais nada. Não, quero ser desperto, quero ser desperto. Eu não posso perder o fair play, senão eu zero a minha desperticidade, né? A gente ouve isso direto. Mas, assim, uma coisa interessante é que você não atinge a desperticidade com base na anticonflitologia omissa. O que é a anticonflitologia omissa, da omissão deficitária? É aquela pessoa que vê que tem alguma coisa de errado, mas ela não se posiciona, ela não quer sujar as mãos dela, entendeu? Não, porque eu sou desperto. E isso até isso é omissão deficitária, né? Se a pessoa está enxergando algo, ela deveria se posicionar, ela deveria falar, não diga escancarar publicamente, mas procurar a pessoa responsável, colocar a par, entendeu? Então tem muita gente que fica nessa condição, que é essa condição da anticonflitologia burra, entendeu? Que é ficar botando as coisas para debaixo do tapete. E pode parecer que não tem nada a ver, mas para mim tem tudo a ver com esse processo da emoção, entendeu? No fundo, a pessoa é assim muito porque ela tem a emoção dentro dela ainda destrambelhada. No fundo, ela tem até medo de falar e, de repente, soltar um monte de cachorro e se incomodar com isso. Então, ela fica nos bastidores criticando ao invés de falar. É isso aí. Mas vocês iam falar aqui. Fala aí, Ruth. Essa questão que você falou da transmutação daquela emoção
num sentimento e não a repressão. Isso é bem assim mesmo. Eu já experimentei há muitos anos atrás uma situação em que veio o momento e no lugar de dar vazão àquela emoção do incômodo, da raiva, tudo, veio a sinalética do amparo e esse é o momento de transformar essa emoção e trabalhar o processo do perdão. E foi muito interessante, porque era um diálogo intraconsciencial mesmo, em que você fica, e com o amparo, em que você fica, mas eu estou sentindo isso. Tá, mas o que é que você pode fazer? Então entra todo o processo holossomático, do trabalho energético, de você reconhecer, perceber o processo no cardiochakra e trabalha aquilo, vai aportando ideias e vai reciclando a energia, vai transmutando. Chega a um ponto que a energia está limpa e que você conseguiu de fato perdoar. E na época foi muito claro, porque o amparador, no diálogo mental, a informação que vinha, que eu considerei amparador pela sinalética, é que era exatamente, não, esse é o momento, mas agora, justo agora, esse é o momento, é o aqui e agora onde você está vivenciando essa emoção, que aí você vai fazendo a transmutação. Isso para mim foi didático, que em várias outras situações eu consegui aplicar a mesma técnica. Então foi o uso do mental soma, trabalhando o processo emocional, e aquilo serviu de exemplo para outras situações. Você sabe que tem um ditado popular que já fala, né, que a emoção, ela não é muito amiga da razão, né? Então, você está certíssimo. A pessoa, quando ela está muito emocionada, o ideal é ela não decidir nada. O ideal é ela se recolher, nada como uma boa noite de sono, refletir um pouco mais, ponderar um pouco mais. E é interessante porque, não raro, a pessoa às vezes está tiririca da vida com alguma situação, mas se ela para um pouco, ela consegue segurar aquele ímpeto, né, de contra, de rodar a baiana, como se fala. Se ela dá uma segurada, depois às vezes cai a ficha logo em seguida e ela toma consciência de que se ela fizesse uma rodada de baiana seria muito pior, entendeu? Então nada como segurar as pontas. Eu acho que ninguém perde por dar uma refletida, uma segurada um pouco mais. As pessoas errariam muito menos se elas tivessem um atributo consciencial da ponderação. Acho que o que falta muito é ponderação. As pessoas têm que parar para refletir mais. Daí a importância do serenário, agora do conscienciário, né, para refletir mais, ponderar mais. Agora é muito importante também não ficar só na base da reflexão sem ação, né? Isso é um outro viés, né? Às vezes a pessoa fica só na base da, desculpa a expressão, masturbação mental, e ela não vai para a prática, entendeu? E fica ali idealizando, né? E o tempo vai passando. Ou remoendo. Ou remoendo. É isso mesmo. Agora, nessa linha, assim, de uma forma bem prática, bem pragmática, o que você daria como, vamos dizer assim, sugestão de condutas, comportamentos ou ações, do ponto de vista de condutas mentais, para o pessoal sair desse viés da teoria para a prática? Porque isso é meio consensual, né? Isso. Se a gente perguntar aqui, todo mundo concorda. Que tem a figura do teoricão, mas de prático, o que você vê como, assim, como tópicos que você colocaria, ou que você tem no teu CPC, ou como conduta, para ajudar as pessoas e que te ajuda aí para esse momento de pragmatismo, de resolutividade, com o processo, assim, não da impulsividade, né, com o processo racional? Eu acho que assim, Everaldo, eu quero falar disso e quero falar da questão da emoção racionalizada também do ponto de vista prático, os dois vieses, tá? Mas assim, eu acho que em relação ao pragmatismo, não tem muita coisa a falar, a não ser meter os peitos. Porque o que acontece, a experiência que eu tenho demonstra que, às vezes, a pessoa fica idealizando demais. Ela fica esperando as condições ideais para começar um trabalho mental somático, ou ela fica idealizando o dia que ela for um EPICOM, ou o dia que ela for isso, ou o dia que ela for aquilo. Só que ela não começa a fazer o dever de casa, o básico, entendeu? Então, a melhor sugestão que eu poderia dar é: comece, entendeu? Ainda que pequenininho, mas comece e meta os peitos sabendo que você vai errar em algumas coisas,
todo mundo tem direito ali ao percentual de 3% de erro, né? Não pode a pessoa se acompliciar e achar que ela pode errar muito mais, que isso estaria dentro da cota dela de erro, mas ela tem que trabalhar em cima disso. Agora, uma coisa, voltando ao primeiro assunto ali da emoção racionalizada, eu acho que a questão séria é o seguinte: tudo que acontece com a consciência, ela tem que trazer para ela, entendeu? E a gente tem uma mania perpétua de muitas vezes tirar o foco da gente e ficar colocando o foco no outro. Então a gente fica bravo com o outro, a gente fica analisando o outro, a gente fica querendo que a outra pessoa agisse da maneira que a gente acha que deveria agir e fica perdendo muito tempo em cima disso, né? E também perde muito tempo não vivendo no presente. A gente fica muito tempo remoendo, como foi falado pelo Marco, sabe, remoer viver no passado. Então a pessoa tem essa falta de ajuste no foco do seu momento evolutivo, entendeu? Então acho que a questão mais séria, o que é? A pessoa trazer para ela sempre e esquecer um pouco esse foco no outro, entendeu? Um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho muito bom, é a questão da raiva, tá? O que é a raiva? Qual é a ciência de qualquer raiva que você tem? Ou mágoa? É que você acha que aquela pessoa deveria agir de uma outra maneira, da maneira que você pensa que ela deveria agir, entendeu? Se você entende isso, leva para o mental soma, está bem dentro da linha do nosso Calepino aqui, e você entende esse mecanismo, você tem condições de cortar a raiva que você está sentindo, a mágoa, pela raiz. Se você partir da premissa que você não deve ter uma heteroexpectativa em relação ao comportamento, né? Uma expectativa em relação ao comportamento alheio. Se você entender que, de fato, a pessoa ela tem direito às escolhas evolutivas dela, porque às vezes é o momento evolutivo dela, as variáveis que ela tem na mão, ou que ela tem outras, sei lá, ideias que você não está às vezes enxergando. Se você compreender isso, que a pessoa tem direito àquela escolha, você corta a raiva ou a mágoa pela raiz, entendeu? Então, na minha avaliação, essa é a chave. Você tem que tirar um pouco o foco do externo, resumindo, trazer para você, você tem que meter os peitos. As pessoas perdem muito tempo idealizando, com processos teóricos, entendeu? E fazendo e acontecendo, né? Porque, assim, todos nós estamos no taxímetro da vida. A diferença é que o taxímetro ele está indo de trás para frente, né? Você recebeu ali um X quilômetros para rodar e ele está... O táxi está andando e o teu taxímetro está... Daqui a pouco vai acabar a tua gasolina, vai acabar o teu crédito. E aí você tem que ver o que você vai fazer com o seu tempo útil, entendeu? A melexis é um problema, né? Quando você lembra um pouco de melexis, melancolia extrafísica, que você já teve em períodos intermissivos passados, isso dá uma vacina de priorização, de uso do teu tempo, que é algo fantástico, né? Você promete para você mesmo que você nunca mais vai querer passar por aquela condição. O que é interessante da melexis é o seguinte: não adianta você tentar atribuir aquela situação a uma outra pessoa. É você com você. Entendeu? Então... E o pior é quando você tinha informação, né? E você deixou passar, né? Então... Eu sei que parece que não tem nada a ver, mas eu acho que tem tudo a ver o que a gente está falando, assim. Mas, chefe, você ia... Fechou, Everaldo? Mais ou menos, assim? Umas 10? Fechou aí, chefe? Você, cara? Eu ia falar assim, eu dou aula com sociologia e na teoria do Pensene, tem alguns alunos que me pegam nessa pegadinha e eu sempre fico patinando nela. Porque falam assim, o que é que vem primeiro, o PEN ou o SEM? Porque tudo surge de uma emoção e você vai ter que racionalizar depois. Aí eu falo, não, mas vem da racionalização e a partir daí vem uma emoção que você vai controlar a emoção. Mas aí tem aquela discussão e eu fujo a francesa pela direita, Leão do Mato, para não polemizar a aula, porque eu sei que não tem fim essa resposta, né? Mas o que é que tu acha disso aí? O que é que vem primeiro, o PEN, o SEM? Para mim é uma ordem lógica. Todo pensamento gera algum tipo de sentimento que vai gerar algum tipo de energia. É mais ou menos uma escala, uma ordem lógica, entendeu? Algumas pessoas acham que o sentimento vem primeiro. Mas a questão é o seguinte, é que quando você... Para mim, a saída técnica para essa pergunta é o seguinte: quando você tem o pensene, cada partícula dessas, dependendo do pensene que vem, ele pode estar carregado numa determinada partícula. Então você pode ter um pensene que está carregado na partícula do sentimento. E você pode ter um pensene que está carregado na partícula da energia. Mas, na verdade, é um bloco uníssono, é um bloco único.
Pensamento, sentimento e energia. É indissociável. Então, para a conscienciologia, você não tem como gerar um tipo de sentimento que não tem uma carga informacional, não tenha pensamento por trás, e você não consegue gerar um tipo de energia que não tenha algum tipo de carga informacional atrás. Mesmo a energia imanente, que se aproxima da energia, sei lá, dos serenões, energias tipo aqui de Natal, com esse vento maravilhoso, esse mar, tem uma carga informacional, mesmo energia imanente, entendeu? Basta você acoplar e sentir o que a energia te traz. Então, me parece que é relativamente... deu para ajudar aí? Beleza? Mas, ó, gente, aqui tem muito macaco velho de conscienciologia, tá? Se eu estiver falando alguma batatada, vocês levantam o braço, falam, isso tudo é bobagem. Se quiser contribuir também com alguma explicação. Eu só peço para falar alto, que o pessoal estava reclamando aí um pouco que estava sem som. Falar bem alto. Mas eu vou dar um atendimento aqui, gente, que a gente já tem mais de 50 pessoas online. E eu perdi uma parte aqui, tá? Então eu vou ler onde eu peguei aqui. O Iri Leiva pergunta, página 3, cronologia. Ah, tá, isso a gente já respondeu. Andresa Fançosi, boa tarde. Douglas Plena falando, ok, é isso que você falou. Lembro de uma frase do Mark Twain relacionada a esse tema. Aí a frase dele é a seguinte, me desculpe pela carta longa, é que não tive tempo de fazer uma curta. Uma boa, gostei, Douglas. Fazer algo simples é bem mais complexo. É isso mesmo. Você sabe que isso aí está no prefácio desse livro que a gente lançou agora, do Conscienciologia, uma breve introdução ao estudo da consciência. No prefácio escrito pela Lilian Zolé, ela fala exatamente isso, entendeu? De que para você poder concatenar ou traduzir os conceitos de uma palestra inicial de conscienciologia em ideias palatáveis, né, mais simples, é uma atitude que você tem que ter um certo nível, né, mental somático. É legal, acho que é por aí mesmo. Né? Me lembra aquela frase sabe aquela historinha do qualquer um podia ter feito, que todo mundo podia não sei o quê. Gente, há 3 décadas que eu estou dentro da conscienciologia e eu vejo todo mundo chegar e perguntar assim, numa palestra principalmente introdutória, professor, teria algum livro aí que o senhor poderia indicar que resumisse isso que o senhor está apresentando na palestra? Que é o paradigma consciencial, holossoma, várias dimensões, várias vidas, etc. Aí você olhava para a pessoa e dizia, temos aqui o que é a conscienciologia, um resumo de 700 experimentos. Não é bem. Ou aqui tem o Nossa Evolução, mas também não é bem a palestra. Ou então os mais arrojados pegavam aquele tratado para projeciologia e diziam, não, tem um livro aqui que resume tudo que eu estou colocando. Mas aí o aluno já levava um choque, assim, projeciologia no tratado. Então, ao menos agora tem um livro. O Orlando de Silva, de Vila Velha, mandou um abraço para todo mundo, boa tarde. Alane Waires, boa tarde. Na página 6, mental somática, primeira linha, poderia aprofundar sobre a relação entre os hábitos mentais somáticos em nível elevado na vida humana com um preparo para viver nas comunexes evoluídas? Eu acho que é o primeiro item aqui da mental somaticidade, é isso, né? Não, porque começa na página anterior, mas ela está descrevendo a parte que é da página 6, bem no início. Só me diz, começa com que raciocínio? Começa na página 5. Começa às vezes estudando então ótimo, muito obrigado. Então vamos ler junto aqui. Às vezes, estudando processos básicos, é que compreendemos mais a fundo conceitos avançados. Isso ocorre porque as ideias mais complexas se expressam de maneira simples quando a mental somática é avançada. Isso aqui a gente já abordou. A mental somática avançada, ela é a partir de ideias simples bem concatenadas. Acho que ela perguntou na virada da página, que ainda tem... E aí fala de se habitue-se a viver e tem uma relação. Tá bom. Não, só vou explicar. O meu material é diferente do que foi impresso. Tem esses finalzinhos de página no início dá uma diferença. Então aí o bom para mim é falar, começa com tal item. Aí eu consigo... Isso aqui é anotações com base na fala do professor Valdo, da mini tertúlia, de 16 de setembro de 2013. Habitue-se a viver essa vida humana em nível mental somático elevado e você estará amanhã preparado para viver em comunexes evoluídas. Tá?
E aí, gente, como é que vocês acham que a gente pode ajudar a Alane? Eu acho que tem algumas pessoas, uma parte das pessoas que encaram a mental soma e atividade mental somática como um sacrifício muito grande, não conseguiram perceber ainda o prazer que é usar o mental soma e evoluir mental somaticamente. Eu penso que é isso. Entendi. Tá bom. Eu acho que assim, Alane, as Comunex evoluídas, existe, qual é a ordem padrão, né, de atuação na Comunex evoluída? É através do mental soma mais avançado, né? Todo o esforço que você faz nessa dimensão, de certa forma você está conquistando um passe, todo esforço mental somático, você está conseguindo angariar para si um passe para viver nas dimensões evoluídas mais avançadas. Uma coisa que me chocava muito quando o professor Valdo falava que a Comunex Interlúdio, que é aquela que está em cima ali do Parque Nacional do Iguaçu, ela já tinha, pelas projeções que ele tinha feito lá conscientes, já se estimava que tinha mais de 1 milhão de consciexes, e que, na verdade, na opinião dele, ele achava que ia ser uma minoria do pessoal da própria CCCI que ia ter condições de ir para lá. Entendeu? Não sei se ele falava isso para assustar, para tipo assim, a pessoa cair na real que estava... Porque às vezes a tendência nossa é ter um pouco de arrogância do saber. É achar que a gente é a última bolachinha do pacote porque faz um pouco de interassistência, né? E esquece que tem um monte de coisa, às vezes também avançada fora da conscienciologia. E aí o fato é esse, eu acho que ele falava isso um pouco, tipo assim, se vocês não tirarem a bunda da cadeira aí e começarem a estudar, não pensa que o fato de vocês estarem na Cognópolis aqui é um passe livre de que você já é completista, de que está tudo certo, que você já vai direto para a Comunex Interlúdio, né? Então, assim, Alane, te respondendo, para mim a síntese invista o máximo que você puder no mental soma. Quanto mais você se habilitar, se gabaritar, mais você vai estar próximo a conquistando o passe para as Comunex mais evoluídas. E por que isso? Porque é o seguinte, toda Comunex evoluída nada mais é do que uma afinização de pensenidades. Uma Comunex evoluída ela é formada a partir de consciências extrafísicas, que se unem por um padrão de autopensenidade mais ou menos semelhante. Então, se você tem uma Comunex muito avançada, evoluída, onde o pessoal tem já um razoável autocontrole mental somático e tudo mais, uma consciência que não tem aquele padrão, aquela autopensenidade, a tendência dela é ela fazer a autoexclusão daquele ambiente, porque ela não vai se sentir bem naquela Comunex extrafísica. Uma coisa que, das experiências extrafísicas que eu tenho, uma coisa que me choca bastante é reconhecer que os amparadores mais evoluídos, eles são extremamente frios. Essa é a experiência que eu tenho. A gente acha que, assim, que eles vão ser super efusivos e vão te abraçar, não. Eles são extremamente cirúrgicos, pontuais. Você está sendo autocorrupto com alguma coisa, eles vão pontuar vai onde dói, entendeu? Então, eu acho que com o passar da evolução a gente caminha cada vez mais para isso, mas nem por isso a gente vai ser frio, que essa é uma dificuldade das pessoas entenderem. Não é? Você vai ser cirúrgico, você não vai ser frio, entendeu? É isso. Os amparadores evoluídos, você acha que eles são frios na maneira de expressar? Eu acho que eles são... A lógica. Mas eles têm essa expressão da fraternidade ao mesmo tempo? Acho que tem níveis de amparadores. Para mim, os amparadores mais evoluídos, mais avançados, eles são bem técnicos, entendeu? O amparador técnico mesmo é aquele que você chega perto junto dele, ele é capaz de abrir uma página, uma pasta, um dossiê, fazer uma dissecação da tua vida, apontar exatamente onde que você está errando, dizer que se você não agir de maneira correta, você está abreviando sua existência, que você está errando nisso, naquilo, que você vai ser incompletista, te botar a realidade da situação toda, de maneira técnica, fria,
E eu vou dizer para vocês, eu já passei por esse tipo de experiência, tá? Então eu já sei bem como é que funciona o esquema. Tá? Mas tem níveis, tá? Existem amparadores que vão trabalhar mais com Tacoma. Aí eu concordo com você. Mas Atares mesmo, mental somática... Às vezes a gente quer, pela nossa carência, que a gente quer... Isso, exatamente. Botar coisas. Exatamente. Agora, o que é interessante? A gente ainda tem psicossoma, né? Muito atuante, né? Eles têm ainda psicossomas, eles estão num outro controle, né? Então, é essa que dá essa discrepância, entendeu? O pessoal do Oriente, o budismo, né, trabalha de certa forma mental somaticamente, mas através de um outro processo. Né? Sim, sim. Pessoal, isso que eu estava falando, a conscienciologia não é o único caminho da evolução. Ao encontro que você falou. Agora, eu falo para vocês, eu conheço muita coisa, né? Se você for pegar dentro do budismo, que você acabou de falar, se você pega o Vipassana lá, que é o técnico onde você fica lá 10 dias, Vipassana, né? Você fica lá 10 dias num processo monástico, acordando às 4 da manhã, refletindo todo dia durante 3 horas, parado, para depois aumentar para 2 horas, para depois aumentar para 4 horas. Você vai ter todas as refeições super assim, vegetarianas, cleans, e quando chega na parte final, você vai trabalhar com energia. E é algo muito próximo do estado vibracional. Entendeu? Agora, o que eu sinto? Você chega lá, tem toda uma parte de misticismo, né? Às vezes, que você tem que dar um jeito de afastar. Eu hoje reconheço, depois de pesquisar muito, tá, gente? Conheço gnose, Rosa Cruz, maçonaria, espiritismo, tudo que vocês pensarem. Hoje eu tenho para mim que um caminho menos pior ou mais reto, eu reconheço que é a conscienciologia. Se eu encontrar alguma coisa melhor amanhã, saio da conscienciologia sem medo e mudo de time se eu achar algo melhor. Mas não achei. Mas nem por isso eu sou fechado dentro da conscienciologia. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para poder buscar o que há de melhor em tudo, né? Com muito discernimento, muita lógica, muita racionalidade. Se você... A conscienciar não é a mesma coisa que isso, mas a ideia dos 10 dias é uma reflexão. Não deixa de ter alguns pontos de similitude. Agora, eu acho que o conscienciar é muito mais punk, porque é um processo de autoenfrentamento na raiz, né? Acho que... A maioria das pessoas tem dificuldade de ficar lidando consigo algumas horas. Tem gente que não consegue ficar parado. Você dá para a pessoa fazer um laboratório de 1 hora e meia, a pessoa já quase surta. Imagina uma pessoa ficar 10 dias, ela com ela mesma. Tem gente que não se aguenta. Visitante no campo já é impactante a gente falar de mobilidade, ou mesmo de um laboratório de 1 hora e meia. Mas fale, doutor. Acho que essa condição do abertismo para do abertismo para a gente conhecer o que existe e definir realmente que a conscienciologia hoje é um nível de maturidade, de discernimento, é o uso do mental soma. Eu ter discernimento para avaliar e assim, para a condição nossa, a gente chegou no nível, né? Mas ter esse abertismo, bom, se não está atendendo, eu posso ir para outra coisa, né? E não condicionar, porque senão muda de ciência, não transforma-se em ciência, transforma no misticismo, então, esse discernimento é uma atuação do mental soma. Né? Perfeito. Mas, gente, o que mais? Desse material que foi entregue, outras ideias? Deixa eu avançar aqui. César, só para confirmar, é Vipassana ou Vipassana o nome? Vipassana, né? Um negócio assim. Dá uma olhada aí, Vipassana. Um negócio parecido com isso. Felipe Feres, ótimo comentário. Anticonflituosidade não sadia. Risco de confundir a síndrome do bonzinho com serenidade. É isso mesmo. Boa tarde, o áudio está baixo. Inês, deixa eu te explicar. Nós estamos aqui com um microfone só, que a gente optou de estar comigo. E eu estou pedindo para o pessoal falar alto, mas não vai captar na mesma qualidade do áudio que eu estou produzindo, tá? A gente vai ter que ter um pouco de compreensão hoje e desde já a gente agradece. Luísa, professor César, pode argumentar a respeito o juízo crítico do autodiscernimento do mental soma quando o nível elevado não se embasa nas nossas simpatias ou antipatias, e sim nos critérios da inteligência evolutiva? Claro.
Ó, ele daqui ela diz que está na página 3, esse raciocínio. Isso aqui é o seguinte, quando você vai analisar uma coisa, você não pode ficar na base só do que você gosta, do que você não gosta, né, Marilux? Só na base da simpatia. Então, tipo assim, a pessoa, ela pode ser o maior inimigo teu, mas se ela traz uma crítica para você, cabe a você partir do princípio que ela está contribuindo com o melhor que ela tem como consciência, trazer aquilo para o teu micro-universo, refletir sobre aquilo ali, descartar o que não vale a pena, mas tirar uma essência, né? Então, isso é utilizar a inteligência evolutiva. É isso que eu acho que o professor Valdo chama a atenção da gente, né? Então, tem muita gente que tem apriorismo, né? A gente fez até um calepino recentemente sobre isso, que é a apriorismose. É a doença de você julgar tudo a priori. Você tem uma série de conceitos em relação às pessoas que convivem com você, por exemplo, e você vai rotulando todo mundo, né? Você põe já um rótulo antecipado na testa. Então, a pessoa abre a boca para falar alguma coisa para você, você já tem 10 pés atrás, você já parte de uma determinada premissa, mas o fato é que você não vai analisar aquilo que a pessoa está trazendo de maneira isenta. E é isso que é o X da questão. Então, você não pode ficar na base da simpatia ou da antipatia. Você tem que realmente aplicar sua inteligência evolutiva, racionalizar. Eu acho que é isso. Está dando um chiadinho, né, no microfone, mas acho que é quando eu viro aqui, né? César, isso aí também é uma demonstração de arrogância e autocracia, porque ela acha que ela sabe mais que o outro. A Eliane está trazendo uma ideia bem interessante, que é a questão que ela traz de que isso tem muita relação com a autocracia, né? É a pessoa que parte do princípio que ela é a senhora do universo, né? Que ela tem a visão de tudo e ela consegue analisar todo mundo. Só ela não consegue se analisar direito, né, Eliane? Acho que é isso, né? Sérgio Magnus, Mental Somaticidade, página 6. Vamos lá. Juntar o autoparapsiquismo com a mental somática pode sugerir técnicas para este aprimoramento? Grato. Então vamos ler aqui, que eu sempre gosto de ler, né? Eu acho que é o primeiro item aqui. É do Léxico de Ortopensatas, professor Valdo, página 1206. O problema da evolução consciencial é juntar o autoparapsiquismo com a mental somática, ou seja, o autodiscernimento. Depois disso, ampliar o nível de leitura ou de pesquisa da pessoa. Antes, é bom que ela identifique quais os cons, as unidades de lucidez que precisa no momento evolutivo. Por exemplo, qual a sua proexis? Quais habilidades apresenta para fazer isso? Seria bom melhorar essa ou aquela área de cognição porque aí está fraca. Um fato chamativo e muito sério deriva dos atributos conscienciais básicos: concentração mental, memória, associação de ideias e dicionários cerebrais, autoneuroléxicos. A recuperação de cons precisa passar a atuar aí conforme as bases da lucidologia. A consciência estará preparada para o que der e vier em autocognições novas, se tem abertismo consciencial. Não é direitista, esquerdista e nem ecumenista. O universalismo é mais amplo e busca a cosmovisão da megafraternidade além das ideologias. Eu acho que a chave aqui, chefe, é o seguinte: o autoparapsiquismo, ele é um crescendo, né? Você não começa de uma hora para outra, desbloqueou todos os teus chakras e você abriu o teu terceiro olho e sei lá mais o que, de uma hora para outra você começa a ver tudo, sentir tudo, perceber tudo. Isso é muito raro de acontecer. Na prática, o autoparapsiquismo, ele é um crescendo. Então, você tem que começar a fazer o quê? Você tem que começar a, primeiro, desenvolver muito a sua hiperacuidade. Ter muito detalhismo, prestar atenção em tudo aquilo que acontece com você. E aí você começa a tentar sempre raciocinar, não só como consim, mas como consciex, tentando ver o ponto de vista extrafísico das ocorrências, das situações. Se você, de fato, começar a se esforçar um pouquinho a mais a pensar como consciex, você vai começar a fazer uma série de ilações. A partir daí, você vai, através dessas inferências, você vai começar a juntar uma base de dados. Depois que acontece determinada ocorrência com você, e aquilo confirma várias vezes, você começa a ter confiança no seu parapsiquismo. Você começa a ter confiança na sua sinalética energética parapsíquica pessoal. E o interessante disso é que esse confiar é sempre um confiar desconfiando. Mesmo quando você tem uma retrocognição, mesmo quando você tem qualquer fenômeno, você, pela sua percepção anterior,
você deduz que é aquilo ali, mas você está sempre afirmando que é, mas pode ser que não seja. Quanto mais você desenvolve isso, mais você vai começar a ter segurança nesse parapsiquismo. E aí o mental soma, onde é que as duas coisas se conjuminam? É inevitável que na hora que você começa a trabalhar com mental soma para fazer tares, que eu acho que esse é o objetivo de todos os intermissivistas mais lúcidos, na hora que você começa a trabalhar com isso, inevitavelmente os amparadores vão ver que você está ali, já tem uma certa disponibilidade, vão começar a te dar inspiração. E aí você tem que fazer o quê? Que eu acho que é o mais sério que as pessoas erram aí. Elas não honram os investimentos da equipe extrafísica. Eu acho que esse é um ponto bem delicado. As pessoas, elas recebem muitas vezes uma série de ideias. Amparador que é amparador, ele não fica te exigindo demais, porque senão ele sabe que ele vai sair da condição de amparador e vai passar a ser guia cego, ou até mesmo assediador. Amparador, eles dão um toquinho. Seria bom refletir sobre tal coisa. E a partir do momento que ele sabe que a informação chegou para você, cabe a você fazer o serviço de casa, o dever de casa, e refletir, pensar sobre aquilo ali, mudar a postura, fazer a reciclagem que você achar que tem que fazer, entendeu? Mas então eu acho que esse é o X da questão. E aí o que acontece? Se você faz as reciclagens, você vai ter mais investimento e a partir dali começa a entrar num círculo virtuoso, né? Você vai desenvolver as suas pesquisas, você vai ter cada vez mais inspiração e quando você vê a qualidade do seu mental soma, ela já vai lá para frente, entendeu? Acho que a pilha aqui está começando a acabar. Então, é isso. Não sei se ajudou, mas vamos, gente. Olha, eu perdi aqui, tem 63 pessoas online, eu perdi totalmente aqui, que saiu de novo do ar. Então, se vocês tiverem alguma ideia aí para complementar, vocês peguem e vão falando. O que mais, gente? Eu queria fazer uma correlação que é das especialidades. Correlação das especialidades, tá. Um cotejo, né? Como que a gente pode pensar a mental-somatologia com a comunicologia? Você acha que uma está contida na outra? Como que é que você pensaria esse cotejo dessas duas especialidades? Para mim, a chave do cotejo, a pergunta é essa, para o pessoal de casa, cotejo mental-somatologia e comunicologia. Para mim tem muito a ver com o trinômio, parapsiquismo, intelectualidade, comunicabilidade, o trinômio da superdotação, né, consciencial. Porque o que acontece? A comunicabilidade é a comunicologia, a intelectualidade é a mental-somaticidade, entendeu? E o parapsiquismo não está nesse trinômio aí, nesse binômio que você trouxe, mas está dentro desse trinômio que eu estou colocando. Então, na prática, da mesma forma que o Pensene, para mim, isso aí tá, essas três ideias estão todas juntas, entendeu? É claro que toda consciência ela vai ter um ou outro atributo mais desenvolvido, mas é inevitável. Se você começa a desenvolver o seu parapsiquismo, você vai melhorar a sua comunicação intra e extrafísica, inevitável. Se você qualifica o seu mental soma, você vai saber se expressar melhor, você vai raciocinar mais rápido, concatenar ideias melhor, se expressar melhor, entendeu? E aí já teria a relação mental soma, comunicologia. Tem a relação dos chakras, perfeito. Porque aqui os atributos, na página 1 e 2, esses atributos eles podem ser perfeitamente pensados e trabalhados dentro, por exemplo, da linguisticologia. Dentro da? Linguisticologia. Linguisticologia, sim. E aí eu fiquei me perguntando, né? Será que a mental-somatologia ela seria um guarda-chuva onde ela pudesse ser uma ordem onde outras especialidades dessa área da comunicação eu entendo que sim. Ficar ali abrigadas? Eu entendo que sim. É aquilo que eu comentava no início aqui do Calepino. Através do mental soma, a pessoa melhora tudo. Ela melhora, ela qualifica os atributos conscienciais dela, melhora a comunicabilidade, melhora até o parapsiquismo. Porque ela vai entender melhor o que acontece com ela. A gente trabalha com relações de conscienciologia. Uma relação avançada da conscienciologia, de vez em quando eu falo isso lá no Calepino em Foz, é você colocar que quanto maior o domínio do parapsiquismo, maior a necessidade do uso do dicionário.
Parece que não tem nada a ver a comunicologia com a lexicologia, mas tem tudo a ver. Quanto mais você avança nos fenômenos parapsíquicos, mais você vai ter necessidade de recorrer ao dicionário para entender aquilo que acontece com você. Vai vir informação de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado. Você vai ter que estudar muito para entender aquilo que está acontecendo com você. A gente fica tudo, às vezes, arranhando o inefável, entendeu? O parapsiquismo é isso. É até difícil de tu descrever, às vezes. Aí, nesse sentido, eu vejo a importância de aprimorar cada vez mais a comunicação, porque se você não tem o instrumento para você expressar o que se passa no seu mental soma, você perde muito nas inter-relações e no convívio. Então, a importância do entendimento do mental soma e desses atributos, né? Aí, nesse caso, a comunicação ela ficaria numa condição mais de instrumento para você expressar o porta-voz de tudo que se passa aqui. Perfeito. Na sua pensalidade. É isso mesmo. É isso mesmo. Ok? Gente, tem muita participação aqui. O Willy Leiva, ele fala, é o lugar onde se pratica energias de modo semelhante ao EV. Ok, eu não acompanhei. Alan Wise, na página 4, holossomatologia. Fala-se sobre os sentimentos elevados do mental soma. Tá, vamos ler aqui juntos. Que a pergunta dela é dupla. Então vamos lá. Holossomatologia, página 4, é da Enciclopédia da Conscienciologia, verbete abuso das energias conscienciais, especialidade em ergossomatologia. Reflexões. Considerando o universo da psicossomatologia, por outro lado, quem vive apenas pelas emoções, sem reflexões maiores quanto à própria existência, não consegue aperfeiçoar os sentimentos elevados ou as emoções racionalizadas específicas do mental soma. Ela complementa. Na página 9, há uma máxima sobre gratidão que fala o seguinte: gratidão é sentimento elevado de mental soma. Poderia explicar o porquê de a gratidão não ser um sentimento do psicossoma? Além disso, se possível, amplie sobre os sentimentos mentais somáticos e seus efeitos holossomáticos. Olha, Alane, vamos lá. Gratidão é um tema bem interessante. A gente já fez, inclusive, um calepino só sobre gratidão. E a sugestão que eu te dou é, dá uma olhada depois ali no Facebook, que você vai ver que a gente debateu bastante sobre esse tema. Para mim, a gratidão, ela é um sentimento que brota do mental soma, acima de tudo. Porque a pessoa, ela tem que entender que ela foi beneficiada, para poder ter essa vontade de retribuir. Ok? Se a pessoa, ela ainda é egocêntrica, ela não vai entender esse processo da gratidão. E o paradoxo é que, geralmente, as pessoas mais ajudadas... esse microfone já quase dessomou já aqui. Só um momentinho, ele vai tocar a pilha, a gente já volta. Todo mundo aguardando o microfone. Foi rápido, né? Você sabe uma coisa interessante, Alane? É o seguinte, muito obrigado pela equipe aí, super eficiente. Uma coisa interessante é que geralmente a pessoa mais ajudada, não raro, é a pessoa que mais é ingrata, né? Essa a natureza humana não falha, né? E tem uma outra coisa interessante dentro da gratidão. Eu coloco isso muito lá no Calepino de Foz, que é o seguinte: a gratidão, para mim, ela está dentro de algo maior, que é a generosidade. Para mim, a generosidade hoje é o mega trafal da CCCI. Né?
professor Valdo falava que o megatrafar nosso é a pseudo-harmonia. Eu nunca vi ele falar do megatrafal. Para mim, o megatrafal é a generosidade. Quando eu falo de generosidade, eu estou colocando a gratidão aí dentro. Eu estou falando da questão do reconhecimento interpares, né? De você, de fato, valorizar as companhias evolutivas e assim por diante. Eu achei bem interessante a tua pergunta sobre gratidão. Mas eu acho que já deu para entender um pouco por que a gratidão ela é mais do mental soma e não do psicossoma. Tá? Além disso, se possível, amplie sobre sentimentos mentais somáticos e seus efeitos holossomáticos. Eu vou dentro da linha que o nosso colega tinha acabado de falar, a teoria do Pensene. Né? Se você tem pensamentos mais evoluídos, mais avançados, mais organizados, naturalmente, todo Pensene ele gera efeitos. E esses efeitos também vão ser holossomáticos. Então, se você ortopenseniza mais, se você pensa melhor, você vai ter um resultado disso no seu holossoma como um todo também melhor. Eu acho que é dentro dessa linha. Se tu quiser, faz uma pergunta mais específica, mas eu acho que em linhas gerais é isso. Inês Soares, mandando um abraço para todo mundo, um abraço fraterno. Bastante gente aqui assistindo. Felipe Férez, concordo. Não valorizar, às vezes, o investimento extrafísico. Júlia Lorena, Willy Leiva. Faltou responder a pergunta da Suena Diniz. Obrigado, Willy. Você está ajudando nós aí. Professor César, poderia explanar como, em seu caso particular, categorizou os seus 140 arquivos de pesquisas e como quem precisa começar agora poderia iniciar essa caminhada? O que seria o básico? Puxa, bem interessante essa tua pergunta, Sônia, que a gente estava falando isso um pouco aqui no lançamento do Calepino. Mas eu acho que a síntese é a seguinte, como é que eu categorizei, né? Eu comecei, eu vou repetir um pouco o que eu falei antes, mas vou abreviar. Eu comecei fazendo um arquivo de megapensenes trivocabulares, aceitando um desafio que o professor Valdo fez no curso avançado de projeciologia lá em Floripa em 95. E aí eu comecei a ver que tinham megapensenes que eles não ficavam bons, frases não ficavam boas quando você cortava elas na forma de megapensenes trivocabulares, né, frases trimembres. Então eu comecei a colecionar frases, aí comecei a ver que tinham tipos específicos de frases, fui abrindo os arquivos específicos de paradoxos, definições, máximas, paradoxos, proporções, relações, inexistências e assim por diante. Depois a gente foi vendo que tinha raciocínios muito bons, que não podia deixar na forma de frase, então fui abrindo o arquivo calepino conscienciológico propriamente dito, e a partir dali eu fui abrindo outros arquivos específicos. Né? A minha sugestão para você, o que eu posso dar de maneira prática é o seguinte: quando você começa um tema de pesquisa, você não pode ficar só focado naquele tema de pesquisa, você tem que ter a sua mente aberta para deixar os amparadores inspirarem você, porque às vezes aquilo que você acha que você está pesquisando não é bem aquilo ali, você não está bem no core. Então você tem que ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade, para deixar também os fatos orientarem a sua pesquisa e daqui a pouco, eventualmente, você ir progredindo dentro da sua pesquisa. Eu acho que, assim, obrigatoriamente, a orientação básica que a gente pode dar é: a pessoa tem que revisitar o seu caderno de anotações pessoais, que eu acho que isso é a coisa mais importante que a pessoa tem na vida dela, para poder resgatar tudo quanto é inspiração que ela já recebeu de amparador, informação, etc. Ela vai abrir um arquivo de reflexões pessoais, que são as reflexões mais sérias da vida dela. Esse arquivo vai servir, inclusive, como a técnica da agenda de autopensenização. Essa é uma linha de trabalho. Outra linha de trabalho é selecionar todas as anotações relacionadas ao parapsiquismo dela. Então, ela pode criar lá um arquivo de sinalética energética parapsíquica pessoal. Se quiser, ela põe junto ou não, abre um outro arquivo sobre as experiências parapsíquicas dela, entendeu? Mas o fato é que ela vai caminhar dentro dessa linha. Eu, no meu caso, eu trabalho com arquivo de retrocognição, trabalho com arquivo de experiência parapsíquica, tenho o arquivo de sinalética, tenho um arquivo especialmente da minha última vida, que eu já tenho muita informação coletada a respeito. Então, você vai vendo o gosto do freguês, né? É uma outra linha de trabalho, a parte do parapsiquismo. E aí você vai ver qual é o seu tema de pesquisa.
E eu acabei de comentar uma série de orientações práticas aqui, vou até repetir porque eu estou achando que é sincrônico a pergunta. Mas assim, no momento anterior aqui, eu estava comentando com um grupo que eu já estou no meu 13º, começando a escrever meu 14º livro agora. Então você já tem uma manha onde você pega e você vai, por exemplo, dentro do Holoserver e você vai botar a chave você faz uma relação de palavras que tem relação com aquele seu tema de estudo, você lança isso dentro do Holoserver, com isso você vai ter uma série de ideias que vão aparecer. Quando você vê que tem algumas ideias que estão muito em determinados livros ou blocos, você vai no original para ler e entender mais sobre aquilo ali, porque deve ter muito mais ideia que não está vindo naquela pesquisa inicial. Você vai também para a enciclopédia, digitar as palavras iniciais, chave de busca, mesma coisa, seu tema central de pesquisa, os temas correlatos, né? Eu tenho preferência de utilizar muito verbetes do professor Valdo, então eu ponho critérios de seleção, gosto muito de selecionar as ideias que estão dentro da seção argumentologia. O Verbetomática hoje, que é o software da enciclopédia, te permite isso. Então você faz um filtro de classificação Valdo Vieira e coloca lá a argumentologia, vê as ideias que vem dentro daquilo ali. No mais, eu entendo que é muita pesquisa de campo. Você tem que... a gente comentava aqui antes que você muitas vezes tem que escrever, para daqui a pouco jogar fora, mais da metade do que você escreve, para deixar só o essencial, a síntese do seu pensamento, aquilo que você tem de melhor, para não ficar na base só do repetitivo. Isso aí dá para a gente fazer um curso só sobre isso, tá? Eu estou com um probleminha aqui na internet que ele está em estado, ele tá caindo e cada vez que cai eu perco todas as anotações, sabia? Mas vamos adiante aqui. O Willi Leiva está ajudando a gente. Acho que também faltou a pergunta do Sérgio Magnus. Mental somaticidade, página 6. Essa acho que já foi, mas se quiser falar de novo. Esse aqui já foi? Você tinha respondido. Já respondi, então desculpe. Então vamos embora. Marco Antônio Pizarro. Existe uma forte correlação das palavras neologismos para explicar o que ocorre com a ciência conscienciologia com a língua portuguesa. Qual o trafor determinante de ser a língua portuguesa? Olha, eu já vi essa pergunta ser feita para o professor Valdo, e a resposta que eu vi ele dar é de que isso tudo foi programado extrafisicamente. O idioma português, ele é um idioma super complexo para você conseguir expressar sutilezas. Como a gente lida com consciências, o que a gente mais tem é sutileza. Você, por exemplo, você pega uma língua bárbara, como é o inglês, você não consegue, às vezes, nem descrever o que é saudade. Entendeu? Não existe, uma série de palavras que existem no português não tem lá. Então, me parece que o caminho é por aí, Marco. E outra coisa, se você for ver, do ponto de vista culto, né, a questão das possibilidades dos prefixos, sufixos, você tem uma possibilidade de composição dentro da língua portuguesa, isso não é comum nos demais idiomas, tá? Então é isso. Essa é a explicação, ok? Pode falar aí, chefe. Tem a questão do página 6 do PEG meia. Página 6, começando por primeiro você atende a moldura, depois o conteúdo. A primeira coisa é conquistar o PEG meia. Tá, só me responde uma coisa. Página 6. Começa como raciocínio? Desculpa, mental somatologia. Tá, a assistência exige mais e é um processo de evolução consciencial. Aí no meio ele fala aqui. A questão da moldura, o conteúdo, falando que você tem que ter o pé de meia antes. Assim, é difícil adquirir esse pé de meia, é difícil nesse processo que a gente está também estudando. Sim. E abrir mão da autopesquisa em relação ao pé de meia, de vez em quando dá é difícil abrir mão. Isso, eu vou ler aqui o raciocínio e eu vou retomar a tua pergunta. O pessoal está em casa poder acompanhar melhor. Isso aqui, eu estou lendo, gente, é o segundo raciocínio do Mental Somatologia, na página 6. São anotações com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Assunto Mateológico, especialidade Autocogniciologia, 10 de outubro de 2009. A coisa mais séria é assentar tudo em torno de você que não diga respeito à intelectualidade. O mental soma deve predominar em sua vida, estar tudo assentado, não manter maiores preocupações, com mais nada. Primeiro você atende à moldura, depois ao conteúdo. A primeira coisa é conquistar o pé de meia. Até mesmo o pé de meia, quando chega em certo ponto,
a pessoa tende a abrir mão daquilo. Senão vai ficar no secundário, na moldura. Aí o nosso colega aqui estava trazendo a questão de que é difícil você se dedicar ao mental soma enquanto você não tem o pé de meia, né? E eu acho que é exatamente isso que o professor Waldo ele traz aqui para a gente refletir um pouco e pensar, entendeu? Porque realmente é muito difícil. Se a pessoa está preocupada ainda né, com o pagamento das contas no final do mês, né, com a dívida, com isso... Quando chega naquele momento intermediário, que a pessoa tem um bom salário, mas sobra pouco tempo para intelectualidade. Né? Isso, mas então o que eu acho que qual é a percepção que eu tenho? A pessoa, quando a gente fala pé de meia, não é só no sentido dela conquistar uma alforria em relação ao momento presente e mais alguns poucos anos. Ela tem que fazer um cálculo de que a tendência, com o passar do tempo, ela tem que primeiro ter uma expectativa de vida. Ela acha que vai viver até quando? Até os 70, 80, 90, sei lá, ela põe uma expectativa de vida. Ela sabe o quanto que ela gasta hoje. Ela tem que tentar fazer uma projeção sabendo que a tendência é o gasto dela aumentar. O gasto dela não vai diminuir, porque ela vai gastar mais com remédio, o plano de saúde dela vai aumentar. A tendência é, claro que ela pode entrar num ritmo de vida monástico, né? Mas o que é o pé de meia? O pé de meia é você já ter essa previsão. Para quando você chegar lá na terceira idade, você não atuar como parasita dos seus colegas de evolução. Parasita que eu falo é aquela pessoa que não fez o planilhamento da sua existência, chega lá na frente, tem que ficar pedindo para um, para outro, pedindo ajuda, pedindo esmola. Isso não é adequado. Mas aí o que acontece? Qual é o raciocínio que eu vejo? O perigo que o professor Waldo chama a atenção da gente é a pessoa que ela já tem um pé de meia razoavelmente confortável e ela, no entanto, ela quer conquistar mais e mais e mais, só que ela vai perdendo o timing da proexis dela, da execução da proexis dela. Esse é o detalhe mais sério. Eu vou te dizer, as melexes mais sérias que eu vi dentro da conscienciologia até hoje são relativas a isso. São as pessoas que elas amealham um patrimônio enorme, elas têm condições de ajudar muito, independente se é a conscienciologia, mas ajudar interassistencialmente muito, só que elas não sabem dar esse jumping. Então a pessoa fica fazendo negocinho, fica apegada àquele patrimônio, àquela situação, e mais dia, menos dia, vem a dessoma. E muitas vezes, pelo fato dela não ter feito a reciclagem jumping, ela abrevia a existência dela. Porque os amparadores veem que a pessoa está se afundando mais, está piorando. Então, se ela teria direito, por exemplo, a conquistar uma morexis, uma moratória, se ela trabalhasse bem, ela não vai ter. Ela vai abreviar a existência dela. Então, eu acho que o que o professor Waldo chama a atenção é isso. Agora, eu entendo a dificuldade de conciliação, mas a pessoa que se organizar, ela consegue conciliar. E um outro ponto é assim, a questão dos intermissivistas que estão vindo é mais complicado ainda, porque quando a gente pensa na terceira idade, às vezes quando a pessoa chega com 20 e poucos anos e já está em alto nível de produção intelectual, né? Tipo, e tem que abrir mão disso em busca até da profissão mesmo. Olha, eu vou te dizer, eu respeito, acho que pode até haver casos de superdotados, mas para mim a pessoa que ainda está nos 20 e poucos anos, ela não está no nível de produção ainda. Ela está em derby ainda, ela está começando. Ela pode achar que está, mas não está, entendeu? Tem muito caldo de feijão ainda para comer, muita água para passar embaixo da ponte. Mas eu acho que o mais sério é o seguinte, a pessoa é mediana no sentido positivo, normal, ela tem que conciliar a vida profissional dela, com a vida mental somática, com a vida afetiva, sexual, com todos os aspectos da vida dela. Tem que saber conduzir tudo direito, né? Me parece que essa é a chave, ou essa é a dificuldade. É isso aí que a gente tem que fazer, entendeu? Mas, gente, ó, eu estou falando demais, se vocês quiserem contribuir, por favor, tá? Me ajudem. Um aspecto nessa fala aí, que ele fala, pelo que eu entendi aqui, assim, às vezes a pessoa acaba ficando na ânsia de ter o pé de meia, aquilo passa a ser o foco central. Uhum. Então fica só querendo ter o pé de meia e deixa de lado a produção. Então essa questão do dinheiro. Eu gosto muito da tecnologia da Aracê em relação ao dinheiro. Uma coisa que eu aprendi muito com o pessoal da Aracê, que eu leio todo o material que vocês produzem, tá? Eu sou um leitor voraz dos conteúdos produzidos pela Aracê. Aliás, eu quero fazer um pedido. Vocês ultimamente têm produzido pouco. No passado vocês produziam muito mais.
E não, tem umas tecnologias bem interessantes. Então, uma coisa que me impactou muito é quando eles vêm com a ideia, o conceito de que o dinheiro que você tem não é seu. O dinheiro que você tem não lhe pertence. Você é um mero detentor temporário desse dinheiro. E cabe a você ter a lucidez para saber se vai fazer um uso de fato assistencial ou não. Com isso, eu não estou dizendo que você vai doar todo o seu dinheiro, que você vai, sei lá, se isolar lá em algum lugar, não é isso. Não é voto mas não é voto de pobreza também, mas o fato é que você vai ter esse viés, né? De realmente aplicar de modo lúcido e interassistencial os seus recursos. Saber o que é prioritário. Saber o que é prioritário. Eu vou dizer para vocês, a IEC, quando ela foi lançada, em 2005, eu me lembro que o professor Valdo, na fala dele, ele falou assim, a IEC, hoje, né, aqui o lançamento da IEC, é o início da desmaterialização do dinheiro na SOCIM. Eu não entendia isso direito. Hoje eu começo a entender um pouco mais. O que é isso? E todo o trabalho que a gente tem pela frente. Eu entendo que não é só a IEC, são todas as ICs. Mas é isso. O que é a desmaterialização do dinheiro? É você colocar o dinheiro no seu devido valor. Você dá o valor ao dinheiro ao valor que de fato ele tem que ter. Não a mais e não a menos. Isso é a desmaterialização do dinheiro. Você dominar isso. Quando você pega, por exemplo, não estou aqui colocando a IEC como última bolachinha, estou dando um exemplo prático recente. Quando a gente doa a sede do IPC, que a gente só conseguiu doar porque todas as instituições ajudaram a gente deixou isso muito claro lá no dia, que na verdade era uma doação que a gente fazia como instituição, mas em nome de todas as instituições, né? Retribuindo, o Trim usou essa fala, né? Como se estivesse dando para o pai a casa própria para o pai ou para a mãe, sei lá. Então, eu começo a entender isso, que você não está ali querendo dinheiro, querendo patrimônio, você está vendo o ponto de vista assistencial, entendeu? O que vai dar mais resultado, né? Então, acho que é por aí. Tá? Vamos lá. Na página 9... Página 9. Tem que ler, né? Não, só diz como é que começa. O primeiro e escancarado portal de entrada. Vou ler aqui. Então, da Enciclopédia da Conscienciologia, verbete Nutrição Informacional, especialidade Mental-Somatologia. O primeiro escancarado portal de entrada dos heterassédios mais nocivos é a intrusão avassaladora de informes tóxicos, mentais somáticos, no micro-universo da pessoa incauta. O que te chamou a atenção aqui nessa fala? Informes tóxicos mentais somáticos. Você quer que comente a respeito disso? Eu acho que é o seguinte, o mais sério é que você está sendo a todo momento bombardeado, né, por uma série de informações. A gente está aí a toda hora, você tem o celular, você tem a televisão, você tem o rádio, você tem etc, N fontes, né, internet, etc. Tudo isso te traz pensamentos, mas trazem sentimentos, trazem energias, e tem muita coisa que é lixo mental. Tem muita coisa que é extremamente tóxica. Então você tem que ter muito critério. Eu acho que essa é a chave, muito critério. Porque senão você está contaminando o seu PNCN, você está admitindo um monte de ideia burra, você está, né? Se você simplesmente escuta tudo e absorve sem filtro, quando você vê, você pega, liga uma televisão ali no espirra-sangue, um programa espirra-sangue, quando você vê, todo o holopensene inteiro pode ter por buraco, por conta de um programa mal assistido, entendeu? Então essa colocação mentais somáticos é porque faz parte do processo do mental soma. Isso. A mental somaticidade, né? Isso. É porque, na verdade, toda informação que ela chega, ela vai se fixar no seu mental soma, a rigor, em tese. É isso que ele está chamando. O informe tóxico, ele se fixa no mental soma. Se ele se fixa no mental soma, você vai ter o autoassédio. Entendeu? Autoassédio, você faz a evocação do heterassédio. Então, acho que é isso que ele está chamando a atenção. Se a pessoa é incauta, quando ela vê, ela está com um monte de lixo mental. Vocês não acham isso, gente? Você sabe uma coisa que eu acho impressionante? Isso não é só aqui em Natal, não. Qualquer lugar que você vai no país, eu comentei isso no Calepino, quando eu comentei a viagem que eu fiz para Goiás lá.
O pessoal do Uber escuta música sertaneja o tempo inteiro, 24 horas. Que não é nem sertaneja mais, é esse sertanejo universitário, sabe? E fica ali, olha, eu digo para vocês, é um processo de batopensanidade que eu vou dizer para vocês, eu tenho dificuldade de blindar mentalmente. Olha que eu tenho experiência, mas eu tenho dificuldade. Porque a música fica fixando e você tem dificuldade de abstrair, de pensar, de refletir. Agora imagine uma pessoa que fica dentro de um carro durante horas, todos os dias, escutando música. E quando você é passageiro, ele deve até baixar o som um pouquinho. Eu deduzo que na hora que não tem passageiro, ele põe o volume alto. E fica ali aquele processo, mas música nada a ver, né? Nada a ver, né? A letra não sai de lugar nenhum, não chega a lugar nenhum, é sofrência, olha, é um desespero. E assim, mostra o nosso nível, né, cultural, em que nível que a gente está, e o negócio vem piorando, tá? Eu fiquei impactado esse dia, eu vi uma matéria no Fantástico, eles mostravam como é que eram produzidas essas músicas, né, do sertanejo universitário. Acho que muita gente deve ter visto aqui. Então é assim, você tem grupos de pessoas, tipo 4 compositores, eles se sorteiam entre si no início do dia, e eles se isolam de 2 em 2, e eles têm que produzir naquele dia 5, 6 músicas. E assim, eles produzem durante um mês centenas de músicas. E aí eles ficam oferecendo e vendem pelo valor de 12, 15 mil reais, tá? Uma música X, com aquele cantor que vai poder usar durante um ano, mas ele tem o royalty, tem isso, tem aquilo. E qual é a linha de trabalho deles? É a produção em massa. A produção em massa. É lavagem cerebral. Lavagem cerebral. Vamos produzir o máximo que der, porque na cabeça deles é o seguinte: se eu produzir 1000 músicas, eu tenho mais chance de uma delas emplacar como um grande sucesso. E emplacar um grande sucesso, tipo assim, eu estou feito pro resto da vida. Entendeu? E olha, gente, é impressionante. A contrapartida do Uber, eu estou morando em Recife. Sim. E é uma novidade, porque eu estou há 6 meses só. Uhum. Assim, eu sinto nas ruas uma menor questão do roubo, do assalto, pela ressocialização dessas pessoas trabalhando em Uber, trabalhando em 99. É interessante essa questão também. Pode ser. Não, tudo tem um Até contraponto. pela conversa do povo e pela música que eles estão ouvindo. Tudo tem contraponto. Tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. Mas eu não posso deixar de registrar como essa epidemia de música lixo, ela está espalhada pelo Brasil afora. É impressionante. Eu fiz um calepino só sobre música e falei muito de música clássica. Para mim é uma antipodia, é um estupro. Eu repito as palavras do professor Valdo. O professor Valdo chegava e falava, quando tinha um som alto, ele falava, eu tenho tímpanos. E ele saía do ambiente. Vou dizer, nós estamos nessa linha aí. Vamos avante aqui, gente. Getalmo Ribeiro Machado. Na página 5, Mental Soma. Mental Soma avançado não é sinônimo de evolução. Tem que ser analisada, é a cosmoética. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Mental Soma é o terceiro item do Mental Soma. Mental Soma avançado não é sinônimo de evolução. Tem que ser analisada, é a cosmoética. Tá? Explica essas duas frases e qual a correlação entre Mental Soma avançado e cosmoética. Não, é o seguinte, chefe, a pessoa ela pode ter um Mental Soma avançado, você pega lá quem produziu a bomba atômica. A pessoa vai ter um Mental Soma avançado para chegar lá na bomba atômica. A pergunta é, será que isso é sinônimo de evolução? Então não basta a pessoa ter o conhecimento, ela tem que ver para que lado que ela está usando o conhecimento, entendeu? É uma ilusão achar que a pessoa que tem muito conhecimento ela é cosmoética. Tem um monte de gente pirada aí, que na verdade usa o conhecimento para tirar o máximo de dinheiro que puder das outras pessoas. Então é isso aí, não tem muito... Vera Demoliner, olá, assistindo de Brasil. Olá, Vera, tudo bem? Vamos adiante aqui. E Josi Oliveira, acompanhando de Foz, abraço a todos. Gente, muita gente dando abraço, etc, etc. Página 5, último parágrafo. Mental somático. Pode exemplificar a frase? As ideias mais complexas se expressam de maneira simples quando a mental somática é avançada. Eu já comentei isso aí. É o primeiro item aí da mental somática. Eu comentei, né, explicando isso.
Cláudia Bittencourt, boa noite. Para mim aqui, gente, meio que fechou, tá? Tem 57 pessoas online e se eu esqueci de alguém, que hoje eu estou com um probleminha técnico aqui, vocês mandem de novo a pergunta, com o maior prazer a gente... Eu tenho aqui mais algumas notas, a gente pode ler um pouco mais, mas podemos ver se alguém quer colocar alguma coisa também. Tá tudo bem até aqui? Queria colocar a questão aqui até na página 2, do autoesforço. Página 2, Autoesforço. e tem autoesforço. Eu vou ler, aí você comenta, pode ser? Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, página 668, professor Waldo. A consciência lúcida tem de superar a preguiça e a despriorização a fim de exercitar o mental soma e o soma ao mesmo tempo durante toda a vida intrafísica. Assim caminha a autoevolução consciencial. O que te chamou a atenção aqui, Jane? Como a gente estava comentando antes, que muitas vezes o psicossoma ficou deixado de lado, porque a questão era focar no mental soma. E as pessoas incorreram nesse engano aí de sufocar, né? Reprimir o psicossoma. Você observa também que ocorreu o mesmo com a questão do soma, que fica relegado aí. Não se fala muito pouco nos cuidados com o soma, né? Na conscienciologia. Você está certíssimo. A gente tem um holossoma, né? O ideal seria que a gente não priorizasse nunca só um veículo, né? A gente tem que levar tudo direito. Então é isso aí. Cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Mas o fato é isso. Tem que trabalhar com soma, cuidar, fazer check-up, exame, saúde, etc., exercício físico. Eu acho que na questão da energia é o trabalho energético. A pessoa que tem condições de fazer TENEPS assume de uma vez e faz. Se ela não se sente segura ainda para isso, ela acha que não tem algum requisito, ok, vai lá fazer dinâmica, vai lá, sei lá, trabalhar com as energias mais, estado vibracional o tempo inteiro, quanto ela puder. Emoção é extremamente importante, o psicossoma, né? Trabalhar, principalmente a questão da afetividade e sexualidade. Tem muita gente que reprime essa parte. Ela acha que já tem idade, ou que não vai arrumar mais um parceiro ou uma parceira, já teve muita desilusão, entendeu? Então isso é bem delicado, bem sério, porque senão cai no mesmo processo da ausência de pé de meia, a pessoa daqui a pouco ela começa a jogar as carências dela para cima do grupo, de convívio dela, entendeu? Por isso a importância do duplismo. E mental soma é tudo isso que a gente está comentando até aqui. Eu acho que isso é bem sério, né? Beleza? Eu vou ler aqui algumas nótulas a mais, tá, gente? Então vamos lá. Palavra. Cada palavra apresenta um contexto exato para a utilização. O esmero na escolha das melhores locuções demonstra a excelência, a mental somaticidade e a lucidez do interlocutor. Isso aqui é muito sério, tá? Toda palavra ela tem um significado único. É claro que as palavras elas têm sinônimos, mas você pode ter certeza. Cada palavra ela tem o seu contexto exato de utilização e que às vezes botando um sinônimo no lugar dela não funciona bem. Tem que ser aquela palavra específica, entendeu? Então isso é bem interessante. E eu acho que quanto mais a pessoa desenvolve mental soma, quanto mais ela tem excelência na comunicabilidade dela, ou Ana Sena, mais ela vai ter o esmero e o cuidado no uso da palavra. A gente estava comentando agora há pouco a questão dos cacófatos aqui com o grupo. Tem muita gente que acha que isso é bobagem, que cacófato é perfeccionismo, entendeu? Que o bom é deixar até a pessoa fluir, escrever do jeito que ela quiser escrever. Hoje tem linhas que dentro da educação que fala isso, não, o importante é a pessoa se expressar, pouco importa como que ela escreva, entendeu? E assim por diante. Para nivelar por baixo. Isso, é nivelar por baixo, não tenha dúvida, tá? Autoradologia. Trabalhar mental somaticamente com arquivos maiores, por exemplo, de 1.500 páginas, sempre dá um pouquinho mais de trabalho. Não raro, sempre que encontramos algum erro, por mínimo que seja, a tendência é haver uma replicação dos mesmos ao longo do texto, o que provoca um bom tempo e esforço dispendidos para sua revisão. O ideal, quando possível, é sempre digitar como se já fosse a última versão, para evitar o retrabalho. Então isso aqui é um outro ponto sério, né? Quando você escreve, o ideal é você se esmerar para já produzir o melhor possível. Não fazer um negócio por fazer.
Mental somatologia. Às vezes, uma parada estratégica no ritmo dos trabalhos mentais somáticos é fundamental para retomá-lo em outro momento, especialmente quando advém a fadiga mental, o cansaço em geral ou os erros recorrentes na produção em série. Então, da mesma forma que às vezes você está com aquecimento neuronial e você não quer parar, às vezes tem o oposto. Às vezes você fica forçando uma barra, só que você não está inspirado, você está estressado, você está cansado, você não está com foco naquilo ali, e você, na verdade, não tem prazo, e você poderia dar uma parada e tomar uma água, ir no banheiro, sei lá, espairecer um pouco para depois voltar, e, no entanto, às vezes a pessoa fica ali perseguindo algo, então ela tem que saber reconhecer que às vezes é hora de dar uma parada estratégica para voltar depois. Tá? Outro item da mental somatologia. A consciência somente alcança o pleno emprego do mental soma ao abandonar as atividades não prioritárias em suas manifestações. Esse aqui, para mim, é uma chave importante. Né? Como é que você vai conseguir estabelecer turno intelectual, produzir em alto nível? É tirando tudo aquilo que não seja prioritário da tua existência. O problema é que as pessoas insistem em colocar aquilo que não é prioridade como prioridade. Né? É o que o professor Valdo falava de capricho. Não o capricho mental somático que a gente estava falando. É o capricho no sentido pior, na acepção pior. Né? Capricho é você... a essência da definição é... Todo capricho é você colocar algo que não é prioridade como prioridade. E as pessoas erram muito por isso. Então, o que acontece? Ela própria coloca uma série de coleiras do ego na vida dela, assume uma série de compromissos, uma série de coisas que ela não precisaria ter, e ela vai botando as cangas na cabeça dela. E daqui a pouco é capaz ela ainda reclamar para todo mundo, dizendo que é porque ela trabalha, porque ela está sobrecarregada, mas ela deixou o pessoal botar um monte de canga na cabeça dela, e ela pediu por aquilo ali, entendeu? Então, esse é um outro ponto. Descoincidência. Há parafenômeno muito interessante e agradabilíssimo que raramente ocorre comigo, mas cada vez com maior frequência. É quando me dedico horas a fio ao trabalho mental somático exigente durante dias seguidos. Em geral, ao fim do 3º ou 4º dia, após trabalhar em média 10 horas por dia, começo a ter a expansão do mental soma espontâneo, com banho de energia e estados vibracionais potentes. Sinto como se acessasse minha realidade extrafísica, percebendo-me tal qual com CX e não mais com SIM. Eu digo para você, gente, esse tipo de parafenômeno aqui eu considero um dos mais avançados. E para mim a essência dele é basicamente mental somática. Mas não é comum de acontecer comigo, não. Eu tenho que ficar vários dias trabalhando, não menos que 10 horas por dia, em alto nível. Então, às vezes, quando você já está lá no 4º dia, 5º dia, do nada você começa a ter estado vibracional espontâneo. E não é um estado vibracional simples, é aquele complexo que perdura no tempo e fica. E aí você começa a entrar num processo, às vezes, de euforia, que tem que segurar a onda, né? E aí você começa a ver toda a realidade que está ao teu redor, como com CX, você amplia toda a tua percepção, teu nível de percepção. Então isso aqui é muito sério. Quando você alcança esse tipo de ocorrência, para valer, você não vai querer outra coisa na sua vida. Isso aqui é o que eu falo da cachaça positiva. Você vai ficar de uma tal forma impactado com um fenômeno desse, que é uma mistura de um monte de coisa. É um pouco de cosmovisão, um pouco de sobreparamento, um pouco de semiconsciência, um pouco de tudo. Então, eu vou dizer, isso aqui é bem legal. Sobre turno intelectual, já comentei com todos. Ô, Johnny. Sim. Pode ser que você já explicou lá em Foz e tal, mas você ficou muito tempo assim na conscienciologia meio quietão, né? E o que te levou assim a começar o Cadepino? O que te motivou? Olha, eu não sei se eu fiquei tão quietão. Eu vou te dizer, eu fiquei trabalhando muito. Só que eu acho que a questão... eu acho que assim, Eliane, eu acho que as pessoas me olhavam muito meio como tocador de obra, entendeu? Tipo assim, concentrator. Porque, é claro, você vai lá, compra campos, faz condomínio, não só eu, claro, com a ajuda de uma equipe, mas assim, era muito à frente desses processos. Constrói tertuliário, constrói a Leia dos Gêmeos, constrói isso, constrói aquilo, né? Então, eu acho que as pessoas viam só esse lado, entendeu? Mas eu estava o tempo inteiro. Quem me via lá no tertuliário sabe que o Valdo estava dando aula e eu estava ali pau e pau.
Eu ia, os primeiros anos que eu fiquei em Foz do Iguaçu, eu ia 8 horas da manhã para a loteca, eu ficava o dia inteiro lá. Eu ficava das 8 ao meio-dia, almoçava, assistia a tertúlia, 2h30 da tarde voltava para a loteca, ficava das 3 até a hora de fechar. Se fechasse às 10 da noite, eu ficava até às 10 da noite. Entendeu? Fiz isso anos a fio. Trabalhei muito, durante uma década. Levei muito a sério o turno intelectual. Mas ok, aí fechou a etapa da pesquisa, de fase de coleta de dados. O meu plano era trabalhar com esses arquivos e começar a produzir e botar esses livros para fora. Eu senti um apelo dos amparadores. Claro que é um processo de sinalética, de parapsiquismo, né? Mas assim, eu senti um apelo dos amparadores, no sentido de que havia um problema. Foi uma série de experiências, tá? Mas assim, eu senti um apelo dos amparadores de que havia uma série de problemas em Foz e que era a hora da gente tentar ajudar. Não que a gente vai ser salvador da pátria, mas era a hora de dar uma contribuição para tentar ajudar nos trabalhos. E com isso, não estava nos meus planos começar com a Calepino. Eu antecipei em virtude desse pedido dos amparadores. Entendeu? Teve uma experiência que eu tive com o professor Valdo Vieira, eu comentei isso no congraçamento. Uma experiência extrafísica, tá? Que eu sei que ainda é tabu. Falar que teve projeção com o Valdo, a galera fica toda meio louca, né? Surtada. E assim, falo para vocês, o Valdo já morreu há uns 4 anos, eu devo ter tido com ele umas 5 experiências até hoje. Então eu não tive muita experiência, não. Mas essa experiência que eu tive foi muito marcante, porque foi... Está lá no congraçamento de 2016 isso. Foi 1 ano e meio depois da morte dele, mais ou menos. Eu tenho a data tudo certinho, mas eu vou dizer a síntese da experiência. A gente estava projetado, havia umas 40 pessoas da CCCI e eram as pessoas consideradas as líderes, vamos chamar assim, à frente dos empreendimentos interessenciais. Reconheci todo mundo, meu nível de lucidez era alto, tá? Era como se eu estivesse aqui conversando com vocês. E aí o professor Valdo estava lá, conversando muito sério, dando uma dura no pessoal, tá? Não estava bravo, mas estava sendo bem sério, bem enfático, bem decisivo. Qual era a mensagem dele básica? A mensagem dele básica era a seguinte, ele falava que as pessoas não poderiam se considerar surpreendidas pela dessoma dele, porque foi sinalizado muito que ele poderia faltar a qualquer momento. Agora, qual era a questão mais séria? A questão mais séria é que nem ele, nem os amparadores tinham ficado mais de década investindo naquela turma, por mais de década, para na hora em que a conscienciologia mais precisava, as pessoas tirassem o time de campo em nome de que estava na hora de cuidar da sua própria vida, porque já tinha se dedicado muito em relação à conscienciologia. Então, era uma mensagem que é tipo assim, vocês não podem dizer que vocês foram surpreendidos e vocês foram preparados exatamente para, nesse momento agora, assumir a condição. E não que vocês não tenham que cuidar da vida de vocês, cuidar do pé de meia. Mas muita gente está tirando da reta, mais ou menos isso, não falou com essa palavra, mas muita gente está tirando da reta e dizendo, não, agora eu vou cuidar da minha vida só. Entendeu? E ele chamava a atenção para isso, de que isso estava fazendo falta. Essa foi o primeiro core da mensagem. Tá? O segundo core, a questão da união. Então ele falou que era muito necessário manter a união dos intermissivistas. E aí ele ponderou a ideia de você levar isso como mantra. Todo mundo que voltasse para o corpo guardasse o mantra. União, 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 união dos intermissivistas. Tinha que gravar isso. Tanto que eu botei isso lá na sede da EC, embaixo dos projetos prioritários da conscienciologia, eu botei união, união, união dos intermissivistas. Que é um lembrete dessa experiência extrafísica. Entendeu? Agora... claro, como eu falei, isso é uma experiência extrafísica, cada um submete o seu senso crítico, mas essa experiência me fez, sabe, Eliane, pensar assim, puxa, a gente tem que contribuir de alguma maneira, entendeu? E aí fez a gente antecipar. Mas eu vou falar, eu acho que vou repetir, todos nós, na minha opinião, estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. Só que a gente tem que realmente botar o pé no acelerador um pouco ali, dar uma forçada de barra, porque assim, você não consegue produzir se você não se esmerar um pouquinho mais.
Essa é a sensação que eu tenho. Mesmo com todo esse conteúdo que a gente tem produzido, eu não estaria no meu 13º, 14º livro agora se eu não tivesse uma dedicação mesmo, tá, gente? A Fernanda, minha dupla lá, é testemunha. Cada minuto que eu tenho, eu vou para frente do computador. Eu sento lá, eu trabalho 6, 7 horas no mínimo todos os dias. E olha que eu estou à frente da IEC, a gente tem hotel para cuidar junto com o Everaldo, nós temos condomínio para fazer, nós temos discernimento, nós temos extra pauta, nós temos rádio, nós temos TV, nós temos o raio de projeto de coisa. E nós ficamos firmes ali. E vamos embora, junto com os amparadores. Então eu vejo muita gente se enrolar com um mini projeto, com coisa pequena, mas eu acho que um pouco é a tarimba, né? A pessoa tem que tirar um pouco os freios dela, sabe? Tirar as cangas de cima dela. Ela tem que acreditar mais no seu potencial. E acho que as pessoas perdem muito tempo não acreditando em si mesmas, entendeu? Gente, já é 6h45? Puxa, como passou rápido. Já está quase na hora de terminar, então. Eu fui chamado extrafisicamente por olhar o relógio, não tinha olhado ainda. Falta 1 minuto. Puxa, agora até eu fiquei impactado. Deixa eu ver aqui se eu deixei alguém aberto, só para a gente fechar aqui, né? Ok. Vamos adiante aqui. Boa noite a todos. Marta Viana, boa noite. José Oliveira, mais gente assistindo. Ó, gente, eu acho que eu saiu aqui do ponto, vocês me desculpem. Hoje está meio ruim aqui. Ana Maria Tavares de Portugal, etc. Perfeito. Então tá, alguém queria falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Tudo bem? Estão todos vivos? Uma adendo. Sim. Dentro das VERPONs, né? No último, já no léxico, sim. O professor Valdo já traz um conceito de paracérebro mental soma, uma coisa ali como se fosse diferente daquele conceito inicial do paracérebro do psicossoma, tá. Mais associado mesmo ao paracérebro como sinônimo ali da condição da expressão do mental soma. Sim. Então, o que você estudou sobre isso, que você tem arquivos dessa condição mental soma paracérebro, dessa atualização? Olha, eu te confesso que eu precisaria pegar o material para ler, para poder me manifestar de maneira mais acertada sobre isso. Mas eu acho que, me parece que isso está um pouco dentro da evolução dos conceitos da conscienciologia, como um todo. O professor Valdo, na reta final ali da vida dele, ele começou a relativizar uma série de conceitos. Então, por exemplo, a gente sempre foi criado numa linha de que a OFX deixa de existir quando a pessoa dessoma. E, na verdade, ele trouxe a ideia de que existe a OFX deconsciex. Que quando a consciência ela atinge determinados patamares evolutivos, que ele deixou claro que seria acima da dispersidade, de estar ligado para cima, às vezes a pessoa extrafisicamente, a consciex, devido ao trabalho assistencial que ela faz, ela precisa ter um ambiente extrafísico de isolamento parasanitário, sendo consciex. Agora, ele não entrou muito nos detalhes de como é que faz para manter essa OFX, de onde que viria direito a energia, porque a pessoa já não tem mais o soma, mas o fato é que, assim, em níveis evolutivos mais avançados, haveria já OFX de consciência. E aí depois ele vem dar um nó mais à frente, dizendo que, por exemplo, na escala evolutiva dos serenões, não precisaria mais de OFX, que é outra relativização dos conceitos, que a gente sempre acha que no passado da evolução a pessoa sempre vai ter OFX. E aí ele fala que não, o serenão não precisa de OFX porque ele já é OFX em si, entendeu? Então ele não precisa mais ter um ambiente de isolamento. Ele, com o domínio das energias, ele faz, acontece e faz tudo o que for necessário, entendeu? Então, é isso. Eu acho que isso tudo é dentro de um processo de evolução de conceitos. E a sensação que eu tenho é que a gente vai ralar muito para compreender. Eu estou muito curioso, positivamente, para ver o 3º volume do Léxico de Ortopensatas, que é a última obra intrafísica dele. Eu li o Léxico volume 1 e volume 2, mas agora vai ter um volume 3. E vai ter uma série de outras ideias novas que vão ser agregadas. E aí eu fico pensando, puxa, o que é que o Valdo, de fato, sentindo já a dessoma, que ele sabia o que ele quis deixar como cápsula do tempo para o grupo evolutivo. Então, assim, eu acho até um absurdo, se for pensar, a gente já está com, sei lá, quase 4 anos da dessoma dele, não está o livro aí ainda. Mas faz parte da vida, já deram as devidas explicações, está quase lá. Mas é algo que faz a gente pensar, entendeu?
Ok? Mas, gente, então com isso, a gente vai dando por encerrado aqui a parte dos debates, tá? Em relação a recados, eu estou aqui sem os cursos todos, então só vou dizer que semana que vem a gente vai estar lá em Foz do Iguaçu novamente para retomar os trabalhos. E agora a gente vai passar a palavra para a Voz da Razão, que vai fazer o resumo da nossa aula. Foca ela aí, tá, por favor. Então, o seu nome que eu esqueci, por favor. Tá, boa noite, Cláudia Suassuna, aqui da Intercamp Natal, né? E vamos lá, algumas ideias listadas aqui. Sair da automimese pelo uso da mentalsomatologia. O mentalsoma está presente no nosso dia a dia. O mais importante é ele superintender os demais veículos. A mentalsomatologia aplicada é sair da teoria, mas fazer uma aplicação mais técnica, né, no dia a dia. Vivência da mentalsomatologia aplicada, o uso do discernimento no dia a dia, ter uma manifestação mais prática. Entender as formas de manifestação mentalsomática para aplicar nas suas ações e rotinas. Ter o mentalsoma como vício positivo. Ter o domínio do mentalsoma é diferente da repressão do psicossoma. Transmutar a emoção em sentimento. As pessoas errariam menos se usasse o atributo da ponderação. Condutas mentais, né, da teoria para a prática, ou seja, as pessoas ficam idealizando o uso do mentalsoma. O importante é começar, errar, mas começar. Tirar o foco do externo, fazer e não perder tempo idealizando o mentalsoma. O que você faz com o seu tempo útil? Fazer algo simples é mais complexo. Todo esforço mentalsomático, né, estar mais habilitado, vai conseguir passes para a comunex evoluída. TARES mentalsomática é uma condição bem técnica. Não pode ficar na base da simpatia e antipatia, né? Tem que usar o discernimento, usar a inteligência evolutiva. Através do mentalsoma, a pessoa melhora tudo. Quanto maior o domínio do parapsiquismo, maior a necessidade do dicionário do uso do mentalsoma. Gratidão, ela brota do mentalsoma. Está dentro do processo da generosidade, do reconhecimento de interpares. Né? A pessoa mais ajudada, às vezes, é a pessoa mais ingrata. Ter uma mente aberta para poder os amparadores ajudar e os fatos orientarem a sua pesquisa. Escrever, escrever e escrever. Conciliar a vida profissional com a mentalsomática e a afetividade, ou seja, usando o mentalsoma, é levar a vida de eito. Toda informação que chega se fixa no mentalsoma. Se não tiver critérios, vai se contaminar pelos lixões visualizados ou ouvidos. Então, inicia o processo do autoassédio, que pode gerar os heteroassédios. O uso do trabalho com o mentalsoma também precisa de paradas e estratégias para qualificar o trabalho. Como finalização, união e união dos intermissivistas. As pessoas precisam tirar os seus freios e acreditar mais no seu potencial. Pessoal, muito obrigado. E o Cláudio Suassuna, a nossa voz da razão, deu um bom resumo aí da nossa aula. O pessoal da ARAC está pedindo para lembrar aqui o ECP3, que vai ter dia 24, 25 e 26 de janeiro de 2020, lá no Hotel Bristol, de Domingos Martins. É muito importante, gente, que esse CP3, o recurso, ele está sendo 100% utilizado para a construção do Conscienciário, que é o laboratório de imersão, de autorreflexão de 10 dias. É um laboratório, talvez um dos mais avançados, se não o mais avançado que a gente tem na Conscienciologia hoje. Um sonho antigo, dourado de consumo, e parece que finalmente agora vai sair lá dentro da ARAC, tá? Então não temos muitos recados, mas esse aí é o principal. Assim. Próximo acoplamentário do dia 12, 13 e 14, mentalsomatologia aplicada. Tá. Então, estou sendo lembrado aqui também que dias 12, 13 e 14 de julho, lá em Foz do Iguaçu, o tema do acoplamentário é mentalsomatologia aplicada, e aí o pessoal está todo mundo convidado. Então, gente, vamos falar aqui qual foi o tema mais votado, né? E a lista de presença. Então, nós tivemos aqui em Natal 22 pessoas,
assinantes do livro de presença. Em Foz do Iguaçu tivemos só 6 pessoas, ok. Online tivemos pico de 63, então tivemos 91 pessoas simultâneas assistindo. Aqui foi 23, então tivemos 92. Tivemos 917 pessoas diferentes alcançadas, assistindo por breves momentos, mas assistiram alguns minutos no mínimo para o Facebook contar. Então, a turma é 91, está bem dentro da nossa média, entre 80 e 100, e aí na faixa de quase 1000 pessoas já é um número bom de pegada, e aí significa que nos próximos dias a gente deve chegar aí perto de umas 2000. O tema mais votado para a semana que vem já foi decidido semana passada, é Trafor. E para daqui a 2 semanas, o tema mais votado foi Código Existencial, com 9 votos. Só para explicar, em Florianópolis, em Foz do Iguaçu e online, teve 4 votos. Mas aqui teve 5 votos nesse tema, então totalizou 9 votos. E se o pessoal aqui não tivesse votado no Código Existencial, teria ganhado o conteúdo da crítica, que teve 6 votos, mas aqui em Natal não teve nenhum voto. Então aqui a participação foi predominante para mudar aqui, então vai ser Código Existencial, que é o livro que a gente acabou de escrever, está tudo fresquinho na cabeça, vai ser muito bom, tá? Então, no mais, gente, meu muito obrigado. Esperamos que a gente possa outras vezes fazer outros debates. Vocês já viram como é que é a dinâmica do Calepino, não é nada demais, mas cada um contribui com as suas ideias, né? Nas próximas oportunidades a gente vai ter microfone e tudo mais, tá bom? Muito obrigado, forte abraço, boa noite a todos, um abraço aí para quem está em casa assistindo e uma boa semana para todo mundo. Valeu!